Aqui é o professor Lucas Dias, estamos começando dentro do nosso treinamento de matemática, tá? O capítulo sobre geometria plana, tá? Eu vou passar para você os principais pontos teóricos, vamos separar por subtópicos dentro do capítulo de geometria plana, que é muito importante, tá certo? E em cada subtópico a gente vai trabalhar aí uma bateria de questões para que a gente possa fazer o fechamento. Você teve acesso ao nosso material, você viu que é muito desenho, muita coisa, vai acompanhando, vai assinalando, entendeu? E vai trabalhando questão por questão, isso é muito importante, tá certo? Então nós vamos começar aqui a nossa primeira aula do nosso primeiro tópico do curso de geometria plana, que é justamente sobre ângulos. Vamos falar aqui os principais pontos sobre ângulos, tá certo? Então a gente começa justamente com a sua definição. Qual é o conceito que está por detrás de ângulos? E logo depois eu vou colocar uma imagem para que esse conceito fique mais claro, tá certo? Então, quando a gente fala em ângulo, você vai colocar o seguinte: é a reunião, escreva assim, ó, é a reunião, né, de duas semi-retas. É a reunião de duas semi-retas de mesma origem. Então, toda vez que você unir duas semi-retas com a mesma origem, automaticamente você vai formar o ângulo, tá certo? Quando você, então, projeta, você analisa comigo o seguinte: eu tenho essa semi-reta OA, origem em O, tá vendo? Você tem essa semi-reta OB, origem também em O. Então veja, você tem aqui uma reunião de duas semi-retas de mesma origem. E a semi-reta, diferentemente da reta, ela tem uma origem, tá certo? E aí, você está formando aqui, ó, o ângulo alfa. É claro que você tem um ângulo maior, que é toda essa parte de cá, ó, tá vendo? Só que, de maneira geral, você sempre vai considerar o ângulo interno aqui, ó. Só que, às vezes, tem algumas questões que você vai trabalhar com o ângulo maior, o ângulo de fora, tá certo? Bom, e aí, você já percebeu que se trata ali do ângulo alfa? Você pode chamar o seguinte: você tem ali, ó, o ângulo AOB, certo? A letra do meio, você precisa colocar esse chapeuzinho para justamente configurar o ângulo, a não ser que na própria questão a banca diga, né, por exemplo, o ângulo AOB. Aí, automaticamente, você sabe que é ângulo. Você pode colocar, por exemplo, BOA, é a mesma coisa, tá certo? Ou você pode simplesmente colocar o O, mas aí você tem que colocar o chapeuzinho, porque senão fica falando do vértice, tá certo? Então, são as formas diferentes que você tem para representar, são as notações diferentes para representar o ângulo, tá certo? E aí, ou você pode simplesmente chamá-lo de alfa, como foi pontuado aqui, tá certo? Então, começamos aqui o nosso estudo de geometria plana, nesse primeiro momento falando de ângulo, tá certo? Conceituamos ângulo, representamos ele aqui a partir dessa imagem, e na próxima aula a gente continua. Ângulos consecutivos. Então vamos entender o conceito, o porquê que dois ângulos dados eles são chamados de consecutivos, e aí vai ter um exemplo, uma imagem, para que fique mais claro esse conceito, tá certo? Então, quando a gente fala em ângulos consecutivos, você vai perceber que são ângulos que possuem um lado em comum. Então, eu vou colocar assim para você, ó, dois ângulos, escreva assim,
dois ângulos são considerados consecutivos se eles possuem um lado em comum. Então, dois ângulos são considerados consecutivos se eles possuem um lado em comum, tá certo? Então, quando você projeta, eu quero que você analise comigo o seguinte. Por exemplo, nós temos aqui o ângulo AOB, certo? E o ângulo BOC. Então, esses dois ângulos possuem o lado OB em comum. Tá vendo? Então, de novo aqui, ó, eu tenho o ângulo AOB e eu tenho o ângulo BOC. Então, ambos os ângulos possuem o lado OB em comum, tá certo? Você pode também pegar o seguinte, o ângulo AOB, certo? E o ângulo AOC, que aí, no caso, eles possuem o lado OA em comum. Então, eles acabam sendo ângulos consecutivos, certo? Você pode pegar o ângulo BOC e você tem o ângulo AOC, que eles possuem um lado em comum, que é justamente o lado OC. Então, a partir do momento que você tiver ali dois ângulos que possuem um lado em comum, automaticamente eles serão considerados consecutivos, tá certo? Vamos para a próxima. Ângulos adjacentes, tá certo? Aqui é o seguinte, dois ângulos serão considerados adjacentes caso eles não possuam pontos interiores em comum, tá certo? Só que você vai perceber que nós vamos partir de dois ângulos consecutivos, que nós vimos na aula passada. Então, eles vão possuir um lado em comum, tá certo? Então, escreva assim, ó, dois ângulos consecutivos serão adjacentes caso eles não possuam pontos interiores comuns. Correto? Então, vamos lá. Por exemplo, eu tenho aqui essa imagem. Se você considerar aqui, ó, o ângulo AOB e o ângulo BOC, eles são ângulos consecutivos, certo? E eles não possuem pontos interiores comuns. Por exemplo, se você considerar aqui, ó, esses pontos no ângulo AOB, ó, tá vendo? Eles não são comuns aos pontos que estão aqui no BOC, certo? Então, se isso aconteceu, os ângulos envolvidos, no caso AOB e BOC, serão chamados de adjacentes, além de serem consecutivos, correto? Agora, você tem ângulos consecutivos que não serão ângulos adjacentes, correto? Então, tem que tomar cuidado com isso também. Mas, você tem em mãos aqui agora, né, o conceito de ângulos adjacentes e vamos para a próxima.
Ângulos adjacentes, tá certo? Aqui é o seguinte, dois ângulos serão considerados adjacentes caso eles não possuam pontos interiores em comum, tá certo? Só que você vai perceber que nós vamos partir de dois ângulos consecutivos, que nós vimos na aula passada. Então, eles vão possuir um lado em comum, tá certo? Então, escreva assim, ó, dois ângulos consecutivos serão adjacentes caso eles não possuam pontos interiores comuns. Correto? Então, vamos lá. Por exemplo, eu tenho aqui essa imagem. Se você considerar aqui, ó, o ângulo AOB e o ângulo BOC, eles são ângulos consecutivos, certo? E eles não possuem pontos interiores comuns. Por exemplo, se você considerar aqui, ó, esses pontos no ângulo AOB, ó, tá vendo? Eles não são comuns aos pontos que estão aqui no BOC, certo? Então, se isso aconteceu, os ângulos envolvidos, no caso AOB e BOC, serão chamados de adjacentes, além de serem consecutivos, correto? Agora, você tem ângulos consecutivos que não serão ângulos adjacentes, correto? Então tem que tomar cuidado com isso também. Mas você tem em mãos aqui agora, né, o conceito de ângulos adjacentes e vamos para a próxima. Ângulos complementares. Dois ângulos serão complementares se sua soma for igual a 90 graus. Então, vamos colocar isso. Você vai colocar assim, ó, dois ângulos são complementares se e somente se a soma de suas medidas for igual a 90 graus. For igual a 90 graus, correto? Então, projetando aqui uma ideia, se você observar aqui, nós temos, por exemplo, o ângulo AOB, que foi chamado de ângulo beta, e você tem o ângulo BOC, que foi chamado de alfa. Veja que esse símbolozinho aqui representa o ângulo de 90 graus. Então, ali, claramente, você tem que alfa mais beta é igual a 90 graus. Então, a gente vai poder afirmar que alfa e beta serão chamados de ângulos complementares. Tá certo? Vamos para a próxima. Ângulos suplementares. Depois que nós falamos de ângulos complementares, que a soma é 90, agora os ângulos suplementares, né, a soma tem que dar 180 graus, tá certo? Então, vamos lá, vamos escrever assim, ó, dois ângulos são suplementares
se e somente se a soma de suas medidas, né, for igual a 180 graus, tá certo? Quando eu projeto aqui, claramente, então, você tem que o ângulo AOB foi chamado aqui de beta, você tem o ângulo BOC, que foi chamado aqui de alfa, tá vendo? Então, se você observar aqui, ó, nós temos uma meia volta. Então, todo esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 180 graus. Logo, então, você vai poder afirmar que alfa mais beta é igual a 180 graus. Como a soma de alfa e beta é igual a 180 graus, automaticamente afirmamos que alfa e beta são suplementares. Tá certo? Vamos para a próxima. Classificação de um ângulo, tá certo? Você tem um total de 3 classificações para ângulo. Você tem o ângulo reto, você tem o ângulo agudo e você tem o ângulo obtuso, tá? Então vamos falar de cada um deles. Primeiramente, nós temos aqui o ângulo reto. Qual é o ângulo reto? Escreva assim, ó. É todo ângulo. Então, é todo ângulo cuja medida é 90 graus. Então, o ângulo reto, todo ângulo que for igual a 90 graus, vai ser chamado de ângulo reto. E aí, uma pequena figura para representá-lo. Você tem aqui, por exemplo, o ângulo AOB, que é a mesma coisa que BOA, que foi chamado também de ângulo alfa, tá certo? Então veja que esse quadradinho aqui, certo? Ele é um símbolo usado para representar o ângulo de 90 graus. Então aqui nós temos um ângulo reto, tá certo? Agora, vamos para o próximo caso. Nós temos o ângulo agudo, né? O ângulo agudo é todo ângulo que for menor que 90 graus. Então, vamos colocar assim, ó, é um ângulo Então, o ângulo agudo é um ângulo cuja medida é menor que 90 graus. Então, todo ângulo que for menor que 90 graus, você vai chamá-lo de agudo. Então, vamos pegar aqui uma representação. Para ficar mais fácil para você, você pode tentar imaginar aqui, ó, uma semi-reta com a mesma origem em O aqui, ó, tá vendo? E aí, todo esse ângulo aqui, ó, eu vou até desenhar aqui mesmo, ó. Todo esse ângulo é de 90, certo? Então, vamos lá, ó. Aqui você tem um ângulo de 90. Então, quando você olha o ângulo BOA, que foi chamado aqui de alfa, né, com certeza ele é menor que 90. Então, se ele é um ângulo, aqui ó, você tem um ângulo de 90 e você compara com o ângulo BOA. Com certeza ele é menor que 90, então ele vai ser chamado de ângulo agudo, tá certo? Bom, e aí nós temos o último caso, que é o ângulo obtuso, certo? O que acontece? É aquele ângulo que é maior que 90 e menor que 180, que está dentro desse intervalo. Então, você vai ter o seguinte, você vai colocar assim, ó, é um ângulo, escreva assim, é um ângulo, no caso, cuja medida é maior que
90 graus, certo? E menor que 180 graus. Então, projetando aqui a nossa imagem, para ficar mais fácil o seu entendimento, então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, uma semi-reta, e aqui nós temos o ângulo de 90. Então, quando você compara os ângulos, veja, eu tenho esse ângulo aqui, que é um ângulo de 90, aí quando você pega o ângulo BOA, é um ângulo maior que 90, tá vendo, ó? Claramente ele é maior que 90 e ele foi chamado também por alfa. Então, como ele é um ângulo maior que 90 e aí, consequentemente, você percebe que ele é menor que 180 graus, logo, ele vai ser chamado de ângulo obtuso. Então, você tem o ângulo reto, que é o ângulo que é igual a 90 graus, você tem o ângulo agudo, que é o ângulo que é menor que 90 graus, e você tem o ângulo obtuso, que é o ângulo maior que 90 e menor que 180 graus. Tá certo? Então, te vejo na próxima aula. Vamos entender agora, né, os ângulos que são chamados de opostos pelo vértice, tá certo? Existe um conceito mais aprofundado, e aí, só que, de maneira geral, você precisa lembrar que os ângulos opostos pelo vértice, eles possuem medidas iguais, tá certo? Então, vamos entender primeiro o seguinte, você vai colocar assim, ó, dois ângulos são opostos pelo vértice se os lados de um são as respectivas semi-retas opostas aos lados do outro. Então vamos entender isso melhor. Eu coloquei assim, dois ângulos são opostos pelo vértice se os lados de um são as respectivas semi-retas opostas aos lados do outro. E aí, quando você projeta, você tem o seguinte, você vai olhar aqui comigo, ó. Por exemplo, o ângulo AOD, certo? Se você observar as suas semi-retas, OA, por exemplo, e OD, elas são opostas aos lados do outro, ó. Por exemplo, OC é oposto a OD e OB é oposto a OA, tá vendo? Se isso aconteceu com dois ângulos, eles serão chamados de opostos pelo vértice. Então você tem aqui, ó, o ângulo alfa, que é oposto pelo vértice ao ângulo beta. E toda vez que você tem ângulos opostos pelo vértice, eles possuirão a mesma medida. Então, o ângulo alfa tem a mesma medida que o ângulo beta. Se um é 60 graus, o outro vai ser 60 graus e assim por diante. Tá certo? Vamos para a próxima. Retas paralelas cortadas por uma transversal. O que acontece? Nós vamos ver uma situação agora onde nós vamos ter duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Já vou até projetar aqui o nosso desenho. E esse desenho, se você observar, ele forma 8 ângulos. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, o ângulo A, B, tá vendo, ó, C e D. Você tem o ângulo F, G, H e E aqui, ó. Então, toda essa situação forma 8 ângulos. Só que aí, nós vamos ver o seguinte, o que vai acontecer? Você vai colocar assim, ó, de todos esses ângulos,
a gente vai criar algumas relações. O primeiro caso, por exemplo, que você vai ter, você vai colocar assim, ó, ângulos correspondentes. Você vai olhar para esse desenho, para essa situação, e vai identificar o que chamamos de ângulos correspondentes. Então, vamos lá. No caso, você vai pegar aqui, ó, o ângulo, eu vou colocar primeiro aqui, ó, o ângulo C e o ângulo G, eles são tidos como correspondentes. Você tem, por exemplo, o ângulo B com o ângulo F, correto? Você tem, né, no caso, o ângulo D e o ângulo H. O ângulo D e H são chamados também de ângulos correspondentes. E você tem o ângulo, no caso, A e o ângulo E. E o ângulo E aqui, tá certo? Então, todos esses pares que eu identifiquei ali, os 4 pares de ângulos, eles serão chamados de ângulos correspondentes. E qual é o conceito que está por detrás? Toda vez que você trabalhar com ângulos correspondentes, eles serão ângulos iguais, correto? Então, aqui, ó, são ângulos que possuem, coloque assim, ó, a mesma medida. Então, você pode afirmar que o ângulo C, ele é igual ao ângulo G. Então, aqui, ó, que o ângulo C, ele é igual ao ângulo G. Você pode afirmar que o ângulo B, ele é igual ao ângulo F, que o ângulo D, ele é igual ao ângulo H, e que o ângulo A, ele é igual ao ângulo E. Correto? Beleza. Agora, você vai ter, por exemplo, o que chamamos de, coloque assim, ó, ângulos alternos internos. Quando você olha a nossa representação ali, o nosso desenho, esse setor que eu estou apontando para você aqui, ó, entre as retas paralelas, você tem aqui a reta R, a reta S, esse setor aqui vai ser o setor interno, correto? Então, aqui dentro você tem os ângulos que serão chamados de alternos e internos. Quais serão aqui, seguindo o nosso desenho, quais ângulos são esses? Você tem o ângulo D com o ângulo F, ambos serão alternos internos, e você tem os ângulos A com o ângulo G, que também serão alternos internos. E qual é o conceito que está por detrás? São ângulos que possuem a mesma medida, correto? Então, também são ângulos iguais. Então, você vai poder afirmar que o ângulo D, ele é igual ao ângulo F, e que o ângulo G, ele é igual ao ângulo A, correto? Perfeito. Muito bem. Agora, se você tem os ângulos alternos internos, você vai ter aqui também os ângulos, coloque assim, alternos, só que externos. Quando você olha, então, o nosso desenho, esse setor aqui, ó, acima da reta R, e esse setor aqui, abaixo da reta S, vai ser o setor externo. Então, nós vamos trabalhar com esses ângulos. E quais são os ângulos que serão alternos e externos? Você vai ter ali, ó, o ângulo C com o ângulo E. Esse par aqui vai ser ângulos externos, alternos e externos. E você tem também o ângulo, no caso, B e o ângulo H. E os ângulos alternos e externos são ângulos que possuem também
a mesma medida. Correto? Ou seja, eu estou falando aqui, ó, do ângulo C com o ângulo E, eles são iguais, e você tem o ângulo B com o ângulo H, que eles são iguais, têm a mesma medida. São alternos e externos, correto? E aí nós temos mais um detalhe, que você vai colocar assim, ó. Eu vou colocar até também separadamente. Você tem ângulos, olha só, ângulos colaterais. E aí, primeiro, os internos. Então, vamos lá. Primeiro, os internos. Quais são esses ângulos? Eu vou identificá-lo aqui, mas já fazendo o seguinte. Você tem o ângulo A e o ângulo F. Só que eu vou colocar assim, ó. A mais o F igual a 180 graus. E você tem ali também o ângulo D mais o ângulo G, que vai ser igual a 180 graus. Quando você trabalha com ângulos colaterais, eu vou subir aqui, ó, são ângulos que serão suplementares. O que são ângulos suplementares? São ângulos cuja soma é igual a 180 graus, como nós vimos na aula. Correto? Então, se você observar a região interna, o ângulo A com o ângulo F, a soma tem que dar 180 graus, e o ângulo G com o ângulo D, a soma tem que dar 180 graus. E aí, nós temos o último caso, que você vai colocar assim, ó, ângulos colaterais externos. Aí, no caso, você vai perceber que também são ângulos suplementares, só que aí você vai ter o seguinte, ó, o ângulo B mais o ângulo E, a soma vai ser 180 graus, e você tem o ângulo C mais o ângulo H, que a soma também vai ser 180 graus. Então, quando você trabalhar com ângulos colaterais externos, então você vai ver que são ângulos que também são suplementares, né? A soma é 180 graus. Então, se você observar aqui no desenho, o ângulo B aqui, ó, com o ângulo E, certo? A soma é 180. O ângulo C com o ângulo H. A soma é 180 graus. Essa parte da matéria, dentro do estudo de ângulos, é a parte mais cobrada. Então, quando você faz exercícios, você vai ver que a maioria gira em torno dessas informações aqui. Então, vai fazendo as suas anotações. Com essa última informação, a gente fecha a parte teórica de ângulos que você precisa saber. E agora nós vamos entrar na parte prática. Você tem o nosso material, você já tem as questões específicas e nós vamos trabalhar elas a partir da próxima aula. Até lá!